Pai, irmãos, vamos ficar de pé para fazer uma oração, para pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, nos ajudar a compreender a sua palavra. Amém. Senhor, nosso Deus, te agradecemos por esse dia, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa reunidos. Pedimos, Senhor, que também nos purifica, nos perdoa, a Deus, de qualquer transgressão, de qualquer pecado, erro, que possamos ter cometido neste dia, Pai. Que venhamos afastar da tua presença, que venha se barreira entre nós e ti, Senhor, que sejamos purificados, lavados pelo sangue precioso de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, porque queremos, Senhor, estar na tua presença, queremos acesso a ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Fala-nos através da tua palavra aos nossos corações nesta noite. Nos dê, Senhor, capacitação para seguir, ó Deus, este caminho. Este caminho nos leva à eternidade, ó Deus. Nos leva, Senhor amado, a estar para sempre contigo, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, nos ajude, Senhor amado, a viver, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado, a glória do teu santo nome, Santo Deus. Repreendemos todo o mal que se levanta contra esse estudo, Senhor, todo demônio que se levanta contra as mentes, os rendimentos, ó Deus, também todo cansaço físico, mental, espiritual, em nome de Jesus, toda preocupação, toda distração, caia por terra em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus se usa neste lugar, através do ensino da sua palavra santa. Nós oramos, Senhor, pedimos por nós, ó Deus, pelos adolescentes, jovens, Senhor, pelo diácono Serra, ó Deus, se alguém é caminho, em nome de Jesus, traz segurança, ó Deus, se alguém longe, distante, assistindo nesta hora, Senhor, pela internet, ó Deus, ou essa mensagem assistida depois, esse estudo, for, Senhor, ouvido, que o Senhor venha falar aos corações para a glória do teu nome santo, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos poder tomar o seu lugar? Falei em Romanos 11. Romanos capítulo 11. Glória a Deus. Nós estudamos capítulo 10 na semana passada. Nós vamos chegar ao capítulo 11. Fala sobre o remanescente de Israel. No 10, continuação do 11, falava sobre a incredulidade de Israel. E agora sobre o remanescente de Israel. Antes de nós lermos o capítulo 11, meditarmos um pouco, alguns irmãos querem recitar o versículo, alguns irmãos decorou. Quem decorou? Amém. Dá Marcolino, decoriza. Marina. Amém. Então, pode. Diante Marcolino, pode. Fica em Romanos 14, 7 ao 9, ao 10, vou tentar mais 10. Diz assim: pois nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos para o Senhor, e se morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julgas teu irmão? Por que desprezas teu irmão? Se todos compareceremos diante do tribunal de Deus? Certinho. Já conhece mais um? Romanos 8, 18. Porque para mim tem que ser, e ter comigo esse tempo presente, não há de ser revelado com a glória, não há de ser comparado com a glória, a ser revelado em nós. Amém. É interessante que a glória não será só revelada para nós, será revelada em nós, diz aqui. Glória a Deus. Mais alguma? Hoje. Bons e Senhor mataram seus profetas, derrubaram seus altares, e só eles que buscam a minha honra. Amém. Romanos 3 é uma citação de Davi Reis, né? O Senhor. Nós falamos sobre Elias.
vamos ler agora. O remanescente de Israel. Eu queria que o diácono Rogério com a voz boa, lê o capítulo 11 todo, nós acompanhamos. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo, de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Eu não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os profetas e derrubaram os altares, e só eu fiquei, e busca minha alma. Mas quem diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não usaram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora nesse tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que, porque Israel buscava, não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu o espírito do profundo sono, olhos para não ver, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda vi a salvação aos gentios para os incitar à indignação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Portanto, convosco falo, gentios, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar algum deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos for quebrado, e tu, sendo lisonjeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te julgares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Diga, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua individualidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não tem que sobreviver-se, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme, e não pouco aqui também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para o que caiu, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permanecerem na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado, e também eles, se eles não permanecerem na individualidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fosse cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esse será o meu conserto com eles, quando eu tirar os pecados. Assim que, quando ao Evangelho, sou inimigo por causa de vós,
mas quando eles estão amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vos demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para que todos usaram misericórdia. Qual foi a oportunidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus? Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o tempo do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Agora, a Magistral não explica. Ele começa a fazer uma pergunta: acaso Deus rejeitou o seu povo? E ele nos responde: de maneira nenhuma. Né? No final do capítulo 10, nós temos Deus dizendo aí que a profecia do profeta Isaías: o tempo todo estendi a mão a um povo desobediente e rebelde. Na verdade, eles foram quem rejeitaram a Deus. Né? Deus, ele castiga o seu povo. Deus, ele corrige o seu povo. Deus, ele entrega muitas vezes o povo nas mãos dos seus inimigos e usa os inimigos do seu povo para serem uma forma de juízo contra eles por causa dos seus pecados e transgressões. Mas uma coisa, irmãos, que Deus nunca faz é rejeitar o seu povo. Né? Ele não rejeita aqueles que são seus. E até o final ele não vai rejeitar, ele vai sempre buscar dar oportunidade. Sempre ele vai estar tentando, fazendo de tudo para que aqueles que são seu povo possam se voltar para ele. Né? Seja Israel, seja os crentes desviados, aqueles que reconheceram, aqueles que são chamados pelo Senhor. Né? Deus nunca vai, de maneira nenhuma, rejeitar, no caso de desistir de abrir mão. Ele sempre vai estar buscando. Mas no final, infelizmente, muitos desses que eram o povo de Deus que ele buscou, que ele nunca desistiu, mas que continuaram desistindo de Deus, abrindo mão de Deus, no final, infelizmente, eles fizeram sua escolha. Aí eles vão seguir o curso daquilo que eles escolheram. Mas Deus jamais desistirá. Né? É isso que a Bíblia mostra aqui. Não quer dizer que Deus não vai punir, não quer dizer que Deus não vai condenar. Até muitos daqueles que eram o povo de Deus. Mas Ele, da parte deles, nunca vai desistir. Ele nunca vai abandonar. Ele nunca vai rejeitar ou desprezar. Enquanto houver esse tempo de chance, né, que Ele tem nos dado. Mas chegará um dia em que as pessoas receberão aquilo que escolheram. Escolheram Deus, receberão a salvação eterna. Se rejeitaram Deus, mesmo sendo chamado povo, mesmo sendo chamados salvos, mesmo sendo pessoas que tiveram a oportunidade, elas vão seguir a condenação eterna. Se rejeitaram o Senhor, o estender nas suas mãos, a chance que Ele dá, as chances que Ele vai dando todo o tempo na vida. Ele, da parte dele, nunca desiste. Né? E ele diz: eu mesmo sou, o apóstolo Paulo dizendo, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram todos os seus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu sobrou, né? Eu sou o único que sobrou, e agora ainda querem me matar. E Deus, Elias não sabia, Deus sendo profeta de Deus, mas Deus vem e revela a ele: olha, você não é o único que sobrou, porque eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Então Deus tinha essas pessoas separadas, mesmo no meio de Israel, que não era Judá, né? Que era Israel nessa época, o reino do norte.
Deus preservou de um povo que não idolatrou, que não serviu a Baal, que não adorou a Baal, e nem havia sabido disso. Deus tinha um propósito determinado, um tempo determinado para a vida daquelas pessoas lá. Né? E Deus com certeza usou aquelas pessoas, cada um naquilo que Deus queria usar, assim como usava Elias. A Bíblia não vai dar detalhes do que aconteceu com esses 7.000 no tempo de Elias. Mas o que Deus quer dizer, e através dessa figura, desses 7.000, Deus está dizendo, sempre em Israel haverá um remanescente. Né? E para nós hoje, sempre na igreja haverá um remanescente. 7.000 só não é muito pouco, mas desse pouco aqui Deus multiplica, Deus usa eles e faz outros fiéis, levanta outros como remanescentes também. Mas existia 2, 3, 4 milhões de israelitas lá, mas esses eram os escolhidos do Senhor, remanescentes. Esses eram os salvos do tempo, né? Os adoradores de Deus, os que, se fosse o caso de Deus voltar para buscar naquela época, seriam eles, esses 7.000 que faziam a vontade do Senhor. Então, como eu dizia com o Marcos outro dia, Deus não tem problema com números, Deus não tem problema com quantidades, né? A gente vê que 600.000 homens de 20 anos para cima saíram do Egito e só 2 entraram na terra de Canaã, que foi Caleb e Josué. Né? Então, mais ou menos 600.000. Entre 99.998 morreram, pereceram nos 40 anos de caminhada no deserto. Deus não tem problema com quantidade, irmãos. Deus ele quer os fiéis. Né? No tempo de Noé, existiam milhares de pessoas na terra também. Foi dado a Deus um tempo. Deus ele nunca veio de surpresa, Deus ele nunca veio sem antes avisar, Deus ele nunca veio sem antes dar uma chance, ou muitas chances, né? E Deus, no tempo de Noé, milhares e milhares morreram, e somente 8 pessoas viveram, somente 8 permaneceram ali porque eram fiéis ao Senhor, foram remanescentes naquela época. Então, a gente vê de Sodoma e Gomorra, não só Sodoma e Gomorra, na verdade eram 5 cidades que existiam ali. Deus colocou uma para que logo vivesse lá com as suas filhas. E 4 outras cidades, com milhares de pessoas também, foram consumidas pelo fogo que veio do céu, e só logo, e por causa da misericórdia de Deus, a sua família teve a chance também de ser salva pelos anjos do Senhor. Então milhares morreram, mais uma vez Deus só retira Ló, e as suas filhas, a mulher olha para trás, acaba ficando no meio do caminho. Deus não tem problema com quantidade, Deus não tem problema com números, Deus quer os fiéis. Esses fiéis sempre são remanescentes de todas as épocas, de todos os tempos. Deus tem o seu remanescente. Hoje não é diferente para a igreja. Dizem que hoje no mundo tem 1 bilhão de católicos, mais ou menos, e seria mais ou menos 1 bilhão de cristãos, né, de outros ramos também. Evangélico, chamado protestante evangélico, crente, e outros nomes que se dá aí. Então, diz-se que há mais ou menos então, no mundo 2 bilhões e meio de cristãos, somando tudo, né? E desses 2 bilhões e meio, qual será o remanescente que Deus tem? Qual será a quantidade, o número que Deus olha e fala, isso é o remanescente nessa época? Será que nós fazemos parte desse remanescente? Será que nós estamos incluídos? Será que nós estamos contados entre esses 70.000, 700.000? Eu creio que são muito poucos, né? Não são muitos, não. É um remanescente pequeno em relação à quantidade de ditos cristãos, né? 2 bilhões e meio, imagina muita gente. 1/3 da população do mundo se diz cristã hoje, né? De alguma forma, de algum ramo, seja ramos aí, até de seitas cristãs, né? Mas somam tudo e dizem que há 2 bilhões e meio, mais ou menos. Será que nós fazemos parte do remanescente dentro desses 2 bilhões e meio, que só Deus sabe o número, só Deus tem a quantidade certa? Nós precisamos pensar nisso e buscar ser fiéis ao Senhor para fazermos parte desse número do remanescente de Deus do nosso tempo. Mas Deus não tem desprezado o seu povo. Aqui ele mostrar uma coisa interessante. Reservei para mim 7.000, no versículo 5. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Hoje no tempo de Paulo e hoje no nosso tempo também. Se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, não seria graça.
quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Então nós vemos que Deus ele não induz as pessoas a isso. É uma consequência já pela antecipada dureza do coração. Então o povo era duro, o povo é obstinado, o povo rejeita o estender das mãos do Senhor. Deus não de maneira nenhuma rejeita, mas o povo rejeita a Deus, as pessoas rejeitam a Deus. E aí o que acontece com essas pessoas? Aí tem uma consequência sobre a vida deles, que é o atordoamento de espírito, olhos que não conseguem enxergar, ouvidos que não ouvem. Então Deus trazendo a consequência sobre a vida da pessoa, não fazendo isso aleatoriamente, simplesmente dizendo, não, eu escolho esse aqui para endurecer e escolho esse aqui para não endurecer, para dar um coração de carne, um coração novo e meu espírito. Não. Deus ele traz isso como consequência. A pessoa já era endurecida, a pessoa já havia rejeitado, a pessoa já havia negado a mão do Senhor estendida. E ele então vem agora como consequência traz esse endurecimento, atordoamento, essa surdez e essa cegueira sobre a vida da pessoa como consequência do endurecimento e da rejeição ao Senhor. A rebeldia dela de Deus, não é Deus fazendo ela ser rebelde, não é Deus simplesmente Deus fazendo ela ter um coração duro, não é Deus fazendo ela ser como essas pessoas, mas é Deus fazendo isso como uma forma de consequência por ela já serem assim. Então é isso que a Bíblia está mostrando aqui no contexto. E no versículo 11 diz, novamente pergunto, acaso tropeçaram para ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. E o 15 diz, pois a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Então, mostra aqui que Deus nunca perde o controle das coisas. E Deus, mesmo diante de um problemão desse, que foi a rejeição de Israel, a sua mão estendida, a sua graça, a sua misericórdia, que veio primeiro para eles, na graça trazida através de Cristo, não mais pelas obras, mas através da fé nele, no seu sacrifício, na sua obra redentora, no Calvário. Aí parece que, se fôssemos nós, talvez nós não saberíamos o que fazer, mas Deus nunca perde o controle da situação. E essa graça que é rejeitada pelos gentios, é estendida rejeitada pelos judeus, é estendida para os gentios, que nós fazemos parte agora. Então Deus sempre tem algo a realizar. Deus nunca perde o controle. Deus sempre tem um plano B, né? Deus sempre tem o controle da situação. E Ele usa agora os gentios, esse amor, essa graça, tudo que era para os judeus, Ele entrega para os gentios, para também, de uma certa forma, usando esse linguajar aqui, porque é o linguajar que nós entendemos. Deus disse que, através disso, é como se você amasse uma mulher e aquela mulher não lhe desse atenção, não desprezasse o seu amor, e você então passa a se entregar o seu amor para outra mulher, mas no fundo o sentimento eu vou demonstrar todo o carinho e amor por essa, para ver se aquela que realmente é a minha amada, a minha primeira amada, ela venha sentir ciúme e ela venha se interessar por mim de novo. Então é mais ou menos isso que Deus faz. E Deus, que é soberano, né? Ele pode ter essas duas esposas, vamos dizer assim, que seria essa de Israel, a primeira esposa que ele amou, que ele desejou entregar todo o seu amor e as suas obras para eles, e a igreja hoje, né? Deus, ele é soberano, ele pode ter essas duas esposas, mas que no final ele vai fazer se tornar uma só, porque Cristo já não há judeu ou não judeu, já não há livre ou escravo, já não há negro ou branco, pardo, cita, já não há pobre ou rico. No Senhor, todos, a barreira, a muralha
de barreira retirada, a Bíblia diz que todos se formam um, né? Todos ficam um só, e formam essa noiva única do Senhor, que é a igreja no geral, seja constituída por gentil ou por judeu, é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, Deus ele tem sempre o controle da situação. E ele vem dizer que a transgressão de Israel trouxe salvação para nós, para os que não eram israelitas naquela época e para nós hoje. E, através disso, Deus tem feito com que Israel olhe e pense, puxa, o que eu perdi? Muitos deles têm pensado assim. Muitos deles, nesse tempo de 2000 anos, têm vindo para a graça. Não todo Israel ainda, porque esse algo só acontecerá no final. No final, aqui diz todo Israel será salvo. Mas hoje, alguns desses 2000 anos têm se voltado, têm sentido esse ciúme de, puxa, ele veio para nós, ele era para nós, esse amor todo era para nós primeiramente, nós rejeitamos, e agora esse amor está sendo dado para outros. Olha como eles estão sendo abençoados, olha como eles estão sendo enriquecidos, olha como é maravilhosa a graça. Deus tem trabalhado, irmãos, no coração de muitos israelitas, eles têm enxergado esse amor, esse carinho, esse cuidado que o Senhor tem dedicado à igreja através de Jesus, e muitos deles têm vindo também. Quantos e quantos judeus o Senhor não tem salvo, e tem usado eles de uma forma maravilhosa dentro da igreja, no meio da igreja, porque eles são aqueles que entendem muito mais do que nós, né? Das leis, do Velho Testamento, da graça de Deus. Eles entendem muito mais do que nós das figuras da Bíblia. Eles sabem muito mais. Nós, quando aprendemos uma coisinha nova, ficamos admirados com aquela coisa nova, que eles muitas vezes olham ali e já é claro para eles, porque vem da cultura deles, vem do povo deles, vem do tempo da época dos seus antepassados, né? E eles vão se achegando. O Senhor tem salvo muitos judeus também, para a glória do seu nome, não só judeus, mas palestinos. Deus tem salvo iranianos, Deus tem salvo iraquianos, Deus tem salvo muita gente naquela região, e muitos árabes. Deus tem salvo muito islâmico nesses dias agora. Quando você vai ver os testemunhos mais internacionais, você vai ouvir aí de muitas e muitas pessoas que Deus tem se revelado para eles até de forma sobrenatural, assim como se revelou a Paulo, no sonho e revelação, e eles têm abandonado o islamismo, têm seguido Jesus Cristo, porque Deus tem um propósito nesse tempo agora. É o que não foi feito nesses 2000 anos, Deus está fazendo hoje. Deus já começou, antes mesmo da volta de Jesus, esse povo já está começando a se voltar para o Senhor. Esse povo todo que vem de Abraão, não só o judeu, mas o islâmico, o árabe, eles estão se voltando para o Senhor. É porque eles têm lá um pouquinho de Abraão na vida deles. Eles têm lá o DNA de Abraão, eles têm lá algo daquele servo de Deus, na qual Deus tem uma promessa muito grande, né? E Deus nunca vai deixar de cumprir essa promessa. Então, nós vemos que também o que Deus tem mantido, preservado esse povo, é tudo que é uma fidelidade a Abraão, uma fidelidade de uma palavra, de uma promessa que ele fez a Abraão. Deus tem preservado. Se não fosse por causa daquela promessa a Abraão, esse povo não existiria mais. E por causa também dos propósitos eternos do Senhor. Né? Nós falamos aqui alguma coisa sobre a sua soberania. Mas o que eu vejo principalmente é a fidelidade do Senhor, a promessa que ele fez ao homem. Aquele homem morreu, mas ele morreu para nós, mas ele está vivo no mundo espiritual diante do Senhor. E a Bíblia diz que a erva cresce, ela vive, ela murcha, ela morre, aí lá em Pedro, né? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ou seja, a gente vem aqui nesse mundo, a nossa vida é igual um vapor, a gente passa rápido, mas mesmo depois que nós passamos, aquela promessa de Deus que foi feita a nós permanece de pé. Aquela palavra que foi dada, ela vai se cumprir. Se não é propriamente na minha vida, é na vida do meu descendente, daquele que virá. Assim como Deus fez promessa a Abraão, ele tem cumprido até hoje, tanto na vida daqueles que são descendentes direto de Abraão, que vem do seu sangue, da sua carne, como aqueles que são descendentes de Abraão pela fé, né? E são filhos de Abraão pela fé, como a Bíblia diz que somos nós, né? De certa forma. Somos filhos de Abraão no sentido de sermos herdeiros das promessas de Deus a Abraão. Não sermos filhos, porque nós somos filhos de Deus. Né? Literalmente, nós somos filhos espirituais do Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos fez nova criatura e nos gerou nele em Cristo. Né? Mas em relação à promessa, nós somos chamados como igreja de filhos de Abraão. E o filho é aquele que tem direito à herança. Né? E
e há uma herança para nós que Deus falou para Abraão e que ele tem cumprido na vida desses que são diretamente filhos pela carne, mas que ele também tem cumprido em nós, que somos filhos pela fé. Nós temos o mesmo direito, irmãos, porque para Deus, é como o Senhor nos chama também, né, de filhos por adoção. Mas para Deus, irmãos, quando se trata de filiação, para Deus não há diferença. Né? Para Deus, ele seja um filho da carne, seja um filho adotado, quando se é filho. É o mesmo direito, é o mesmo amor, é a igualdade. Deus ele trata assim. Deus ele não faz acepção de filhos. Deus não faz acepção de jamais. Né? Se ele te adotou como filho, você tem os mesmos direitos de qualquer israelita salvo, de qualquer israelita na vida da qual Deus tem um propósito, você tem o mesmo direito. Então, a gente tem que tomar a nossa posição no Senhor e exercer a nossa autoridade, exercer os nossos direitos, né? Não ir como um mendigo espiritual diante do Senhor, ali parecendo que não tem direito de nada, que não possui nada, que não é filho, mas dar confiança, como o Senhor disse, que nós podemos chegar pelo vivo caminho que foi aberto no Calvário, nós podemos ir à presença do Senhor com confiança, né? E sabendo que Ele nos ouve por causa de Jesus, está lá sempre mediando as nossas causas, sempre intercedendo por nós, sempre intervindo diante de Deus. Esse dia eu vi uma história na internet aí, eu não sei se é verdade, mas alguém aí divulgando aí, e diz que um homem estava dirigindo, de repente ele pega um andarilho ali, aquele andarilho entra no seu carro, ele é um pastor, e o andarilho começa a dizer para ele: olha, vocês precisam se preparar, porque Jesus está voltando. A noite anterior, Deus ele estava irado com o pecado da humanidade, e ele disse aos seus anjos: preparem-se, porque já está na hora de tocar a trombeta, eu já quero derramar o meu juízo sobre a terra. E de repente aqueles anjos se preparando para vir arrebatar a sua igreja, e aqueles outros se preparando para tocar com a trombeta. Jesus então se coloca diante do Pai, ele começa a interceder diante da sua intercessão, sangue fresco começa a verter pelas suas feridas, e ele começa a clamar dizendo: Pai, dê mais uma chance, dê mais uma oportunidade, porque há muitos ainda que eu quero salvar. E diante da intercessão, da mediação de Jesus, o Pai diz: então, pare, porque por causa do meu filho eu vou esperar mais um pouco, eu vou dar mais uma oportunidade. E a placa então ainda de Deus, aqueles anjos cessam de se prepararem para descer a terra, e o mundo passa a ter mais alguns dias de oportunidade. E aquele homem no carro daquele pastor diz: olha, mas se preparem, porque nós não sabemos até quando o Senhor retardará a vinda do seu filho, vir buscar o seu povo na terra. E aquele homem pergunta, aquele pastor pergunta, aquele andarilho: mas como é que você sabe todas essas coisas? E ele diz: eu sou um daqueles anjos que estava se preparando para trazer o juízo de Deus sobre a terra. E de repente aquele homem desaparece e ele não vê mais dentro do seu carro. É uma história que anda pela internet aí, pode ser história, pode ser verdade, mas eu só sei uma coisa: Jesus está voltando. Amém? Jesus está perto e nós precisamos estar atentos, vigilantes e preparados, né? Porque Deus ele realmente tem que andar muito irado com o mau cheiro do pecado que tem subido dessa terra, infelizmente até mesmo saindo da igreja, de onde ela subir cheiro suave, agradável às suas narinas. Jesus está voltando, irmãos. O Senhor está às portas e tem chegado um tempo de cumprimento de palavras de Deus para um tempo determinado, pelo tempo de hoje. E nós vemos aqui, dizendo no versículo 12, mas a transgressão dele significa riqueza para o mundo. Essa riqueza que não é uma riqueza carnal, não é uma riqueza humana, não é uma riqueza material, é no sentido de benefícios preciosos e abundantes da salvação. Os benefícios da salvação: o perdão, o amor, a reconciliação, a salvação, a santificação, né? Tudo isso nós temos hoje acesso, nós temos hoje direito, porque Deus, através dessa redenção de Israel, estendeu para nós a graça, estendeu para nós a vontade, nós recebemos. E quando nós que éramos do mundo, recebemos essa riqueza, estamos recebendo os benefícios preciosos e abundantes da salvação, da graça de Deus. Amém, irmãos? Então essa é a riqueza da qual a palavra do Senhor nos diz. Mas diz aqui também que um dia acontecerá que Israel
vai ter o seu tempo de plenitude. Israel, que hoje tem o seu tempo de afastamento, de rejeição, eles terão o seu tempo de plenitude, eles terão o seu tempo de reconciliação e de aceitação. Né? Isso a consequência disso vai ser vida dentre os mortos. Eles vão ressuscitar, eles vão ser reenxertados, eles vão ser enxertados na oliveira da qual eles foram cortados. São ramos originais, foram arrancados, né? Porque eram ramos secos e foram arrancados por um tempo. Mas o Senhor disse que se eles, no momento em que eles se arrependerem, que eles entenderem, que eles saírem da incredulidade, que eles deixarem esse afastamento e se aproximarem do Senhor através de Jesus. Não adianta eles tentarem se aproximar, reconstruindo o templo, sacrificando animais, fazendo como era no Antigo Testamento, como eles não podem fazer hoje. Mas quando eles se achegarem através de Jesus, né, entendendo Jesus, entendendo quem foi o Cristo, aí eles serão enxertados novamente. No 17 diz: se alguns ramos foram cortados, você sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros zampos, né, como diz na tradução aí, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Não se glorie contra esses ramos, contra os ramos que foram cortados. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. A palavra de Deus diz que nós não devemos orgulhar disso, nem nos gloriar. De hoje estamos ocupando o lugar de Israel, o lugar dos ramos originais. Nós não devemos ter orgulho nenhum disso, irmãos, porque não é por merecimento, não é porque nós somos alguma coisa melhor do que alguém. Nós entendemos, nós aceitamos, nós estamos buscando, e pela graça e misericórdia de Deus nós estamos enxertados. Mas a Bíblia diz: cuidado, não se glorie. Se você fizer, sabe uma coisa, você não sustenta a raiz quem sustenta você. E da mesma forma que você foi colocado, você pode ser retirado. Né? E se você não produzir, você vai ser retirado. A Bíblia fala em João capítulo 15. Os anos, está certo, no 20, está certo, eles porém foram cortados devido à incredulidade. E você permanece por causa da fé. Então, tem que continuar crendo. Tem que continuar, a fé aqui, no caso, de estar andando na palavra, de estar obedecendo a palavra. Em Romanos, quando ele fala de fé, geralmente ele está falando da crença, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós seguimos, praticamos. Não é propriamente só do acreditar, do crer, mas daquilo que nós recebemos, do evangelho que nós acreditamos. E ele diz aqui que eles foram arrancados por causa de não acreditar nesse evangelho, né? Não acreditar em Jesus, não receberem a graça e a salvação. E nós só permanecemos porque estamos acreditando nessa graça e temos recebido essa palavra. Então, no momento, irmãos, em que nós falharmos nisso, nós corremos o risco de sermos arrancados também. E ele diz de novo: não se orgulhe, mas tema. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, originais, também não poupará você. Caso nós venhamos enfraquecer, esmorecer na fé, deixar de praticar aquilo que nós recebemos, deixar de amar a Deus, deixar de ter o coração quebrantado, deixar de praticar, de ter um arrependimento com frutos, né? De deixar Deus, de deixar a igreja, né? Tudo isso é um perigo muito grande, porque assim como Deus nos rejeitou, facilmente também Ele pode nos retirar, né? Então, é um esforço que nós temos que fazer a cada dia, né? Buscando a Deus, amando o Senhor. É como a irmã que dizia ontem lá em Comatos, né? Não veio hoje porque ele está aqui no barquinho lá, e teve uma cozinha ontem, o mestre porque não podia misturar com as crianças para não passar. O irmão Joel também não veio porque a menininha também não está muito bem. Nós oramos para que Deus possa restaurar, eles possam estar na casa do Senhor no fim de semana, em nome de Jesus. E ela falava sobre isso. Muitas vezes nós falamos, né? Deus, eu quero fazer, Deus, revela-te a mim, Deus fala comigo, Deus usa a minha vida. Mas nós nunca fazemos a nossa parte, né? Nós ficamos pedindo para Deus fazer, mas nós não fazemos por onde. Nós queremos que aconteça, assim parece, né? Vem do nada e de repente Deus toma as nossas mãos, nossos pés, nossa boca, e Deus começa a mover a gente como um boneco, né? Assim,
Tem coisa que a gente tem que fazer, não adianta pedir Deus me usa, Deus faz, Deus acontece, se nós não dispusermos aí, se nós não tivermos aquela atitude de, né? Deus não vai descer aqui, mover seus braços, seus pés, sua boca, seu pensamento, né? Deus não vai fazer isso, Deus espera que a gente faça. Né? Então, é aí que Ele vai usar a gente. Né? Ah, Deus, eu queria ganhar almas, mas eu nunca vou bater na porta para evangelizar. Ah, Deus, eu queria pregar para aquele inimigo lá do trabalho, mas eu nunca busco uma oportunidade de falar. Né? O Deus gera uma oportunidade e eu aproveito. Então, eu tenho que fazer minha parte, não posso ficar orando pedindo para Deus fazer, se eu mesmo não fizer aquilo que está ao meu alcance. Então, tem coisa que depende de nós. Né? É como Deus diz a Josué, esforça-te, tem bom ânimo, não temas. Né? Então, Deus, a gente olha às vezes assim, até errado, né? Deus, me ajuda, Deus, me capacita, sei lá, Deus me usa, e Deus está dizendo assim, esforça-te você, né? Deus me dá bom ânimo, mas não tenha bom ânimo em você, tenha bom ânimo já, porque você é capaz de ter bom ânimo, eu te dei todos os recursos aí, e a sabedoria, e a palavra, e o Espírito, né? Para você ter esse bom ânimo aí, eu não posso colocar tudo em você, você tem que buscar ter esse bom ânimo, você tem que buscar esse esforço, né? Você que tem que vigiar, você que tem que fazer. Então tem coisas que, nós é quem temos que, nós já temos aprendido, Deus deu toda a capacitação, nós temos que colocar em prática. Não podemos ficar esperando Deus fazer até aquilo, porque Ele já deu o conhecimento e as armas, as ferramentas. Né? É hora de eu agora usar tudo que Ele tem me dado e colocar em prática aquilo que é teoria. Né? Porque muitas vezes é isso que acontece. A gente conhece muita coisa, sabe muita coisa, recebe muita coisa, mas fica na teoria. É igual, por exemplo, sobre alguma doença, sobre em relação à obesidade, né? Aí eu quero emagrecer. Então eu sei tudo sobre emagrecer, mas eu nunca uso. Então eu nunca vou emagrecer. Eu sempre vou ser um gordinho, né? Eu nunca vou alcançar um corpo mais saudável, porque eu sei tudo sobre emagrecer, eu conheço as técnicas, eu sei, tem lá uma academia lá da minha casa, né? Eu pude ir lá, praticar e tal. Olha, se eu for lá e fizer uma hora todo dia, eu vou emagrecer. Se eu tomar aqui, comer tal coisa, eu vou emagrecer, eu sei. Isso. Eu preciso tomar mais água, um copo, 2 copos de manhã, né? Aí já um copo antes do almoço, meia hora, porque eu já não vou sentir tanta fome. E eu sei tudo sobre emagrecer, mas eu não uso para a minha vida, né? Eu só sei, mas eu não pratico, então eu nunca vou emagrecer. Ah, olha, você está com dor de cabeça? 2 comprimidos aí com um copo d'água, sara, né? Mas se você não tomar, a dor não vai passar. Eu sei que adianta, que já resolve o meu problema. É um comprimidozinho lá com um pouquinho d'água. Mas eu não tomo, eu vou ficar com a dor de cabeça, até que o meu organismo cure. Então tem coisas que a gente sabe, mas não usa. Né? Então tem que usar. A gente já tem que saber demais, está aprendendo demais. Na igreja tem tanta coisa hoje que não dá nem tempo de pesquisar, analisar, de estudar. Tanta coisa que tem hoje, né? Tanto recurso, tanto material, tanta pregação, tanto livro, tanta Bíblia, tanto estudo, tanta coisa. É muita coisa. E não dá nem tempo de você absorver tudo. Né? Você fica a cabeça cheia porque é muita informação. Só que o problema é que é muita informação e pouco uso da informação. Então você tem que fazer isso hoje. A gente parar um pouco de receber informação, pegar o que eu já tenho e colocar em uso, colocar em prática. Né? Não só ficar com a HD cheia, mas tem que usar, usar o que está lá na HD. Vamos colocar em prática para que Deus possa ver, possa vir e nos abençoar, como Ele deseja. Amém? No versículo 19 diz, no versículo 21, no versículo 22, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Então Deus é assim, Ele é bom e severo também. Né? Os dois, na verdade, as pessoas perguntam, Deus é justo ou é bom? A justiça de Deus tem dois viés. Né? A justiça de Deus, ela dá a punição a quem merece a punição e faz justiça a quem merece a justiça. Né? Dá o direito a quem tem o direito. Então, a justiça de Deus é bondade, e a justiça de Deus é também ira, ou condenação, ou punição. Né? Então, são dois lados da justiça. A justiça do homem é assim.
O juiz vai lá, se você tem o direito, ele dá a causa ganha. Se você não tem o direito, ele põe em você. Então, é o juiz, é a justiça. A gente só pensa em justiça como direito, causa ganha, como coisa que vai abençoar a nossa vida, mas a justiça também é punição. A Bíblia fala em Romanos 13, para outras passagens, que as autoridades foram colocadas por Deus para isso, seja o presidente, os ministros, os juízes, foram colocados para trazer o benefício a quem tem direito e também trazer a punição a quem merece a punição. Então a gente às vezes pensa em justiça sempre como ganho de causa, como coisas que vão sempre trazer benefício. Mas a justiça também é a punição àquele que erra. Então, dentro da justiça, na verdade, a bondade está dentro da justiça. A bondade de Deus, a misericórdia, o direito. Né? Então, é justo a pessoa ter o direito de bondade, de justiça, de causa-ganha. A justiça vai dar causa-ganha, a bondade, o direito, a misericórdia. Mas quando a pessoa está errada, a justiça também vai trazer a punição, a condenação, a prisão, né? O despojo do que a pessoa tem. Então, a justiça ela tem os seus viés, a justiça ela tem os seus anos, né? Segundo aquilo que ela tem que ser sobre a cada pessoa, conforme o conhecimento de cada um, conforme o que cada um tem feito. Então, bondade e severidade de Deus. Aí diz que severidade para aquele que eles caíram. Mas não caíram porque Deus quis que caísse. Né? Eles escolheram cair. Mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Miguel, silêncio aí, rapaz. Miguel, silêncio. Desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Então, ele diz aqui, considere, né? Observe, preste atenção nisso. Deus, ele, através do apóstolo Paulo, ele diz, preste atenção. Deus é severidade e é bondade. Né? Então, Deus ele vai permanecer bom desde que permaneça na bondade dele. Então, eu vejo mais uma vez aqui a escolha de Israel, a escolha da igreja, a escolha dos gentios de Israel também. Então, eu tenho que escolher e a cada dia permanecer na bondade de Deus, para que eu possa usufruir da sua justiça que exerce bondade sobre a minha vida, misericórdia e graça, por eu estar permanecendo nessa bondade. Né? Por a cada dia eu tomar minha cruz, eu seguir a Cristo, eu fazer a vontade de Deus. Se eu permanecer nele, a bondade dele vai ser manifestada em meu favor. Né? De outra forma, ele diz, você será cortado. De outra forma, você vai ser eliminado. Você vai ser tirado da oliveira. Né? E você não vai mais fazer parte dela. No 23 ele diz, quanto a eles, a Israel, se não continuarem na incredulidade, veja mais uma vez aqui, observe, preste atenção. Né? Se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Então Deus fala desse povo. Né? A gente vê que está falando do povo todo, da nação. Né? Se eles escolherem deixar, abandonar a incredulidade, aceitar, entregar suas vidas a Deus, crer em Jesus Cristo, receber o Evangelho, Deus é capaz de colocá-los, de enxertá-los novamente na oliveira. Eles podem ser um ramo abençoado e frutífero. Então, assim como vai acontecer, diz aqui mais para frente. Né? E como ele diz no 24, afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, de maneira antinatural ou sobrenatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais de sua própria oliveira. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Né? Ele falando aqui em relação à igreja, nós não podemos ser orgulhosos, não podemos ser presunçosos, porque talvez esse povo estivesse sendo os gentios na época de Paulo, né? Se vangloriando, olha só, nós somos melhores do que Israel é desprezado por Deus, Israel está abandonado por Deus, né? Olha só, quantas promessas, o que Deus tinha para fazer na vida deles, está fazendo na nossa. Eles que eram ramo natural, não estão frutificando nada, nós éramos um ramo que não era natural e estamos frutificando para a glória de Deus, por reino de Deus. Então, o Paulo vai dizer várias vezes
Isso é um mistério revelado, né? Esse negócio de nós estarmos fazendo parte da videira, da oliveira, né? É um mistério de Deus também, a quebra de Israel. E como outros mistérios dos quais a Bíblia fala. Por exemplo, sobre o mistério, a Bíblia fala que sobre o mistério da encarnação, a Bíblia fala sobre o mistério da morte de Cristo e da sua ressurreição, sobre o mistério do propósito de Deus de resumir todas as coisas em Cristo, Efésios 9, e sobretudo de incluir tanto judeus quanto gentios na igreja, no Novo Testamento, Efésios 3, 3 e 6. É o mistério da mudança que ocorrerá através da ressurreição, sobre o plano de Deus pelo qual tanto judeus quanto gentios, depois de um período de desobediência, serão, pela misericórdia de Deus, incluídos em seu reino. Então, nessa referência diz que isso tudo faz parte desse mistério, que já foi revelado em parte e será revelado totalmente até a conclusão de toda essa obra de Deus. Então, o mistério está sendo revelado, né? Está sendo aberto, ele foi falado no Antigo Testamento, mas quem falou não entendeu, não compreendia, porque não era do seu tempo, da sua época. E de 2000 anos para cá, esse mistério tem sido revelado. Esse mistério tem sido revelado, nós fazemos parte desse mistério. Nós, que éramos gentios, somos parte desse mistério que está sendo revelado. Porque os judeus, quando pensavam em Messias, em salvação, em redenção, eles pensavam que o Messias era só para eles, viria só para a nação deles. Mas depois, você vai ver que o Pedro, Paulo, os apóstolos, eles vão se assustando quando eles veem o Espírito Santo que veio sobre eles, sendo derramado sobre os gentios, né? Deus mandando eles irem para outras cidades e pregar não só para os judeus que estavam espalhados lá, mas para os gentios também, abrindo o Evangelho da graça a todos. E você vai ver os judeus nas cidades rejeitando e os gentios com o coração aberto, abraçando o Evangelho, recebendo com alegria, sem questionar, pela fé mesmo. Enquanto os judeus questionavam, eles não recebiam. Mesmo que Paulo e outros provassem na Bíblia que Jesus é o Messias, eles endureciam seus corações por causa da religiosidade, eles não aceitavam, não queriam dar o braço a torcer. Mas os gentios abriam os braços do coração e recebiam com alegria o Evangelho, né? Os gregos, os macedônios, os europeus, os asiáticos, ali na época dele, não é? Os do Oriente Médio, onde ele passava, era uma coisa assim que parecia até fácil, né? Logo uma igreja se estabelecia, ficava 3 meses, a igreja já ficava formada, ele já saía, já ia para outra cidade. Aí você vê sempre que a maioria dos gentios, a maioria, a grande parte dos gentios, e os judeus sempre perseguindo Paulo de uma cidade a outra, tentando impedir ele de levar o Evangelho, porque eles se espantavam quando eles viam o Evangelho alcançando os gentios, né? E eles ficavam pensando, heresia, o Messias é para os judeus, o Messias jamais pode ser esse Cristo, porque o Messias ele virá para os judeus, ele não virá para os gentios, a salvação é nossa, a salvação é para nós. Aí eles lá no seu orgulho, na sua religiosidade, perderam a passagem de Jesus, perderam a vinda de Jesus e rejeitaram a Jesus, o verdadeiro Messias. Mas diz aí que na plenitude dos tempos, quando se cumprir, quando chegar a plenitude dos gentios, no versículo 25, no 26 diz, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, e desviará Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover o seu pecado, né? Ou seja, desviar deles a impiedade e se revelar para eles como seu Redentor também, não só como Redentor dos gentios, mas como Redentor de todo Israel. Aí, nessa época, todo esse Israel, nessa época, será salvo, porque aquele Israel já passou, perdendo a sua oportunidade. Mas esse Israel, nesse tempo em que Jesus se manifestar, quando ele voltar, quando eles virem ele, como Zacarias profetizou, como outros livros dizem, né, eles vão chorar amargamente, eles vão se arrepender amargamente de terem rejeitado a Jesus quando virem as suas mãos, quando virem os seus pés, quando virem as marcas. E é por isso que Jesus fez questão de ressuscitar e deixar essas marcas lá. Quando eles virem aquelas marcas, eles vão se lembrar na hora. Foi o Messias que nós crucificamos, nós entregamos para ser morto pelos romanos. Nós o rejeitamos, ele era realmente o Messias. E todo esse tempo nós temos rejeitado, esperando o Messias que
que não vai chegar, porque já veio, ele é o Messias. Eles vão lamentar muito, muito mesmo por terem rejeitado a Jesus. Mas nessa época eles reconhecerão. E por reconhecerem, todo Israel, nessa época em que Jesus vier como Redentor de Sião, que vai desviar deles a sua impiedade. Por que desviará? Justamente por isso, porque eles vão se arrepender. E Zacarias mostra isso, eles vão chorar por muitos dias. Zacarias fala, quando eles virem Jesus lá no Monte das Oliveiras, vindo visivelmente, né, para defender Israel, porque os exércitos do mundo vão estar tentando eliminar Israel. E ele vai se manifestar, por mais que todo Israel ainda não creu, ele vai se manifestar para que os exércitos do mundo não destruam completamente Israel. E só vai estar sobrando naquela época como um remanescente, no final dos 7 anos da tribulação. Aí Jesus vem sobre o Monte das Oliveiras, intervém, enfrenta os exércitos do mundo e faz um local ali de fuga para que eles possam fugir. Jesus toma a frente, encara os exércitos do mundo, vai vencer o anticristo, os exércitos do mundo e vai defender Israel. Israel foge dali, mas olhando para as marcas, olhando para os sinais. E vão fugir e vão lamentar muitos dias, com muito choro de terem rejeitado a Jesus. E por esse arrependimento profundo e sincero, aí o Senhor se tornará o Redentor deles. Aí o Senhor desviará deles a impiedade e fará uma aliança com eles, removendo os seus pecados. Então é algo assim maravilhoso que Deus tem com esse Israel remanescente, né? Esse Israel que vai sobrar até o final da tribulação, por mais que o anticristo tentará contra eles, por mais que eles também serão atingidos pelas pragas que Deus enviará dos céus nesses 7 anos aí, as taças, os selos, todas aquelas 21 pragas que Deus mandará. Muitos deles também morrerão, mas o remanescente ficará. E o anticristo vai querer dominar aquela região e vai querer destruir completamente Israel, mas Deus não permitirá, porque Deus tem o controle. Amém, irmãos? Deus tem o controle. O versículo 25 também fala sobre a plenitude dos gentios. Essa plenitude dos gentios, ela acontece quando se fechar a porta da graça, né? Quando acabar a dispensação da graça. A dispensação da graça é esse tempo que tem durado desde a vinda de Jesus até o momento em que a igreja vai ser arrebatada, que dá-se início à tribulação, à grande tribulação. Aí nessa hora em que ele leva a igreja e começa a trazer o seu sobre a terra, vindo o anticristo, a tribulação, Deus enviando o seu juízo, nessa hora a graça acabou. Então, a plenitude dos gentios é até esse momento em que Deus retira o seu espírito da terra, em que Deus fecha essa porta como se fosse uma porta, né? Que hoje está aberta, essa porta é Jesus, e tem sem acesso ao Espírito Santo e tudo mais. Então, nessa época em que Jesus, o próprio Deus, Jesus começa a enviar o juízo sobre a terra, e o anticristo começa a dominar, aí é a hora em que a porta da graça se fecha. Ninguém mais pode ser salvo entregando a sua vida para Jesus. Nessa época aqui, igual nós fazemos hoje, vai ser diferente. As pessoas vão ter que demonstrar sua fidelidade a Deus, a sua aceitação de Deus na vida, através da sua vida, através de terem que passar por um momento lá onde elas vão ter que dizer, vai ser colocado diante dela, você é de Jesus, você é fiel ao anticristo. Se você é fiel ao anticristo, então receba a marca. Não, mas eu não quero a marca. Então você é fiel a Jesus. E você escolhe a marca ou a morte. Né? Nega Jesus, aceita a marca e honre o anticristo, o soberano da nação do mundo aí, que não vai ser chamado de anticristo, e você vai viver. E aí muitos, por permanecerem fiéis a Deus, sabendo que se receberem a marca eles estão condenados, aí eles vão correr. Então vai ser a forma de dizer, Deus, olha, eu te aceito, eu quero o Senhor. Não vai ser só, o Senhor confesso, fazer parte da igreja, passar pelo batismo, receber o selo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai estar aqui para ajudar mais as pessoas. Né? Deus vai intervir, Deus vai dar chance de salvação, mas vai ser assim, a custa da vida, a custa de viver errante pelo mundo, de não poder comprar nem vender, né? De ter que viver fugindo pelas cavernas, pelas montanhas, onde não posso ser encontrado, se for encontrado é preso e morto, caso não negue Jesus. Então vai ser dessa forma. Então é melhor ser salvo hoje, né? Nesse tempo onde a porta, como se fosse uma grande porta da graça, está aberta agora, nesse tempo, porque essa dispensação, irmãos, já tem durado 2000 anos, desde o tempo em que Jesus viveu aqui, veio, né? Essa dispensação vai acabar.
E Deus tem retardado o fechamento dessa porta, porque Ele deseja que muitos sejam salvos. É o que Pedro fala lá. Deus não tem sido tardio em cumprir a sua promessa, mas tem sido longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento, que todos venham receber a salvação através do arrependimento. Então Deus não tem retardado a sua vida. Muitos têm desistido e dito: Deus não vai ver seu filho, Deus não vai vir buscar o seu povo. Essa promessa eu já ouvi falar há 50 anos atrás. E desde aquela época, os profetas de Deus, dessa época, desse tempo que nós estamos vivendo, já estavam anunciando que Jesus estava voltando. E por que será que nesses 50, 60 anos, Jesus não voltou ainda 70 anos, pelo menos o nosso tempo mais recente, porque a gente vê muito falar, muito mesmo, de 70 anos para cá, Deus tem falado muito, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Tem dado visões, revelações. Tem uma série que fizeram como uma novela, mas é em áudio, A Última Trombeta, que Deus deu uma revelação em 1950 a um homem, a um servo dele lá em Oslo, na capital da Noruega, e ele tem aquela visão por várias noites, ele vai escrevendo aquilo, e acaba se transformando numa audionovela, e aquilo lá foi divulgado no mundo inteiro, em muitos idiomas, E tem no português também, tem no YouTube, facinho vocês não acham, só colocar lá A Última Trombeta, e a parte 1, a parte 2, ou é uma parte só, que era um disco, Eram os dois lados de um disco, ali contando, fazendo como se fosse uma novela, encenando os acontecimentos no momento do arrebatamento. Ele via aquilo, ele ouvia, e ele escrevendo, fizeram uma novela em 1950. Ele até fala no começo da apresentação, ele diz que foi dado para ele em Oslo, na Noruega, em 1950, já faz o quê? 64 anos, Então, Jesus tem dito muito esse tempo ali, 60 e poucos anos. Ele está voltando, ele está próximo. Imagina se 1950 estava próximo, imagina agora, irmãos. Imagina agora, quanto não deve estar muito mais iminente a volta de Jesus, o rasgar dos céus, a descida dos anjos, um piscar de olhos, o som da trombeta que só os arrebatados ouvirão, E um piscar de olhos, sem ter dado tempo para pensar em nada, nada, ou fica ou vai, E é por isso que a preparação tem que ser anterior, porque naquela hora não vai ter tempo, é um piscar de olhos, é um abrir e fechar de olhos, Então ali quem vai, quem não vai fica, e fica aí junto com o anticristo, E imagina como deve estar próximo a volta de Jesus. Tem muita gente falando aí, usando os ensinos da Bíblia, as épocas, os tempos, algumas passagens, falando do diálogo que está para acontecer muito importante entre 2014 e 2015, um evento muito importante. Tem uma pastora, Maurício Milhões, que ela fala, traduzindo já a mensagem de um americano também, que é estudioso de escatologia, ela fala sobre as 4 ruas sangrentas, que vai acontecer 2 em 2014, 2 em 2015. Toda vez que aconteceu, exatamente no período da festa de tabernáculo, festa das colheitas, festa de Pentecostes, Tabernáculo e Pentecostes, se não me engano. Exatamente nesse dia acontece essas luas sangrentas, que são luas vermelhas, são eclipses totais da lua, que só acontece em 500 anos, aconteceu poucas vezes. Toda vez que aconteceu, cai justamente no tempo das festas de Israel, no mesmo dia, na mesma época. E sempre que essas luas negras, essas luas sangrentas aconteceram, sempre aconteceu algum evento importante em Israel. E já passaram 4 luas vermelhas, nesse século agora. Já passaram 3 luas vermelhas, 2 sangrentas. Agora é a 4ª, Ela fala sobre essas 4 luas sangrentas em 4 épocas, 1942, 1948, 1967, que foi justamente na chamada Batalha dos 6 Dias de Israel. E agora só, depois dessas 3, tem a 4ª agora. E ela vai mostrando algumas coisas sobre as profecias que falam sobre o sol perdendo o seu brilho, a lua vermelha com sangue, se referindo a essas coisas aí, dizendo que todas as vezes aconteceu algo importante em Israel e que dessa vez deve acontecer alguma coisa também. Sempre Deus intervindo, coisas grandes acontecendo em Israel. Israel teve uma época na terceira lua sangrenta, em 67, que quase foi eliminado pela Rússia e aliado na Rússia,
que investiram contra Israel para destruir Israel. Mas de uma forma milagrosa, Deus salvou Israel, venceu a Rússia e venceu as nações árabes, Estados Unidos com a Rússia, para destruir Israel em 67. Foram 6 dias de guerra que Israel venceu. Né? Então, muitas profecias falando sobre entre 2014 e 2016. Muitas coisas para acontecer. O que pode ser? Pode ser eventos na Terra, eventos importantes em Israel, eventos no Oriente Médio, pode ser inclusive a própria volta de Jesus. Nós não sabemos. Então, tem que se falar muita coisa em relação às cumprimento de profecias e coisas usando símbolos da Bíblia, profecias da Bíblia, épocas da Bíblia, o simbolismo da Bíblia, trazendo para 2014 a 2016. Eu não sei. Eu só sei uma coisa, nós temos que estar preparados, irmãos, porque tem muita coisa para acontecer nesse mundo aí, nesses 2 anos agora. 2014, 15, 16, 3 anos seguintes agora. Né? A gente não pode determinar tempo, época, mas a Bíblia dá alguns sinais para a gente estar atentos, vigilantes. Então vamos vigiar mesmo, estar atento às coisas que estão acontecendo no mundo e ver isso aí. Muitas coisas são sinais que nós estamos apercebidos, são sinais dos tempos, são sinais dos céus, são sinais da terra, são sinais em Israel, né? E nós estamos às vezes lendo e passando desapercebido. Nós temos que prestar mais atenção e isso ser um alerta para nós quando nós estamos vigilantes e não dormirmos, né? Estar em cor sobre aviso, a palavra do Senhor nos diz, vamos vigiar e vamos nos fortalecer e buscar mais ao Senhor, porque nesses dias, irmãos, a igreja está dormente, a igreja está morna e a igreja está morta, né? A igreja no geral do Senhor. Então, é o tempo dessa igreja hoje. A igreja dormente, a igreja morna, a igreja morta. Deus, ele diz, eu sou aquele que tem um espírito de vida. Né? Busque minha presença e meu espírito de vida pode trazer vida onde há morte, pode trazer calor onde há humanidão, né? Pode trazer despertamento onde tem havido sono. Nós temos que clamar por isso, irmãos, fortemente nesses dias. Pela nossa igreja local, pela igreja da cidade e pela igreja do mundo todo, porque isso é uma coisa que é geral. É um tempo de uma igreja que tem reinado sobre a terra toda. Nós temos que despertar e fazer parte desse remanescente mais urgentemente possível, em nome de Jesus. Então, esse remanescente, a plenitude dos gentios é isso, né? É o tempo em que se encerra, em que se fecha a porta da graça. E a quantidade de pessoas encerra. Ninguém mais pode passar dali. Não seria propriamente falando tanto em uma quantidade definida que Deus tem, e quando completa aquela quantidade a porta fecha, não. Está falando da porta fechando, as pessoas, quem entrou, completando aquela quantidade de pessoas ali, e a porta fechando, ninguém mais podendo entrar. Porque às vezes as pessoas olham mais assim, dizendo, então tem uma quantidade certa, e quando essa quantidade terminar, aí Deus fecha a porta. Não, a porta fecha, quem entrar entrou, a quantidade que entrou está definida lá, e não pode entrar mais ninguém pela graça. Vai se poder ter acesso à salvação de outra forma, ao custo da vida, de outra maneira, no tempo da tribulação, mas não mais através da graça. Né? Não mais através da graça de Deus. Porque a graça acaba, o Espírito volta para a glória juntamente com a igreja, e agora é um novo tempo, uma nova dispensação, a dispensação da tribulação, até chegar a dispensação do reino, que é a dispensação do milênio, né? E depois a do reino, nunca mais acabará. Versículo 32 diz assim: pois Deus colocou todos sobre a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Mais uma vez, né? Deus ele não induz a desobediência. Né? Por terem desobedecido, Deus fez com que fossem contados como desobedientes, por já terem sido rebeldes e obstinados. Deus encerra agora todos debaixo da desobediência, do mesmo estrado, que através de Jesus oferece a todos, da mesma forma, misericórdia. Então, a forma de falar, às vezes, a gente não entende, né? Mas é isso que, no contexto, a gente vai entender quando estuda o contexto todo. Deus colocou todos, ou seja, Deus encerrou, Deus igualou a todos, né? Por causa da queda, da rejeição de Israel rejeitá-lo, desse povo que seria o povo escolhido. Deus ele vai agora colocá-los iguais a todos.
e vai encerrar tanto Israel como os gentios debaixo da mesma condição de transgressores, de afastados, de rebeldes, de desobedientes, de pessoas que rejeitaram a estender as mãos do Senhor, né? Juntamente com aqueles que estão rejeitando ainda, mesmo tendo o acesso, mesmo tendo a oportunidade. Deus coloca todos debaixo da mesma condição, mas Ele diz, é para exercer misericórdia para com todos, é para oferecer a graça a todos. Então, Deus como eu disse aos irmãos, Ele não perde o controle, Deus tem controle das coisas. Pode sair da forma que Ele queria que fosse, a princípio, mas Ele vai retornar novamente. Ele vai mover, Ele vai agir, para que sempre haja uma oportunidade. Ele não vai impor isso, né? Nós vamos ver que Ele vai trabalhar, Ele vai colocar a oportunidade para as pessoas voltarem para debaixo da sua misericórdia, para serem enxertados novamente, para terem direito novamente à sua graça, mas você vai ver que Ele não vai impor, não vai forçar ninguém a isso. Ele vai sempre oferecer a sua misericórdia, sempre Ele vai estar oferecendo a sua graça, enquanto houver graça. Mesmo depois da graça, Ele volta a oferecer a sua misericórdia no tempo do juízo, no tempo da tribulação. É como o pastor dizia onde eu estava ouvindo, ele dizia, a graça é algo muito especial, é algo que foi revelado, que sempre existiu na Bíblia. Se falava da graça, mas as pessoas não tinham acesso à graça como nós temos hoje, esses 2000 anos aí, através de Cristo, depois da sua obra concluída na cruz do Calvário. O que a Bíblia vem falar no Velho Testamento é de misericórdia, né? Misericórdia é diferente de graça. Quando a gente passa, você examina e estuda, você vai ver que misericórdia é uma coisa, graça é outra. Mas por que misericórdia você conceder algo a alguém que ela não merece, né? Mas a graça é conceder a todos o que ninguém jamais mereceria. A graça de Deus é algo assim, muito maior do que misericórdia. É algo que vai muito além do nosso entendimento. Nós não podemos compreender. Porque como é que você vai compreender, irmão, um estuprador, um matador, uma pessoa que já vendia droga e matou muita gente através de vender droga, que foi lá, queimou a pessoa viva porque usou a droga e não pagou, e de repente aquele bandido vem, ele vem com sinceridade, ele entende que é um pecador terrível, e ele ouve essa graça, ele vem, ele se arrepende do que fez, e Deus recebe como filho. A gente não entende isso nunca. Muita gente até diz, está se escondendo atrás do altar, porque não quer ser preso. Ele fez, aconteceu, pintou, bordou, estuprou, matou, queimou, gente viva, e agora está dizendo que é salvo, agora está dizendo que é crente, agora está dizendo que é pastor, pregador da palavra, né? Ele está dizendo que é justo agora. Quem é ele para dizer isso? O homem ele não é assim, mas Deus é tão gracioso, é tão bondoso, tão generoso, que Ele é capaz de fazer isso aí. É como as pessoas questionavam dizendo, mas por que Deus mata? Deus mandou matar, Deus mandou destruir a cidade, Deus mandou matar até as crianças, porque Deus é o dono de tudo, irmãos. Deus é o dono da vida, Ele dá a vida, Ele tira a vida, Ele dá o fôlego, Ele tira o fôlego. Quando Ele manda, Ele diz, não matarás. Mas quando Ele diz, agora vá lá e eu ordeno que extermine a todos. Né? A pessoa não está fazendo por ela está cumprindo a ordem do Senhor. E foi o que eles fizeram no Velho Testamento. Era assim, era o juízo na hora, automático. Né? Não é como a graça é juízo no final, mas naquela época não, era juízo de Deus. E mesmo assim você vê que aquilo vinha muitos anos, Deus avisando, Deus falando, você vai ver que em Canaã, Deus levou Abraão, o povo de Canaã viu a justiça de Abraão, conheceu Deus de Abraão, porque Abraão foi lá com 300 homens só, ele venceu um monte de rei com seus exércitos, e que 4 reis, 5 reis não tinham conseguido vencer. Eles foram lá, venceram aquela cidade, levaram Ló, levaram as mulheres da cidade, os bens da cidade, e foram lá regozijando a vitória. E Abraão vem lá, reúne 308 homens, e sai no encalço daqueles reis lá dos seus exércitos, vence aqueles exércitos com 308 homens, recupera tudo de volta, recupera o seu sobrinho, recupera os bens de Sodoma e daquelas cidades ali, vem, traz, entrega tudo para eles. E eles reconhecem Abraão e reconhecem o Deus de Abraão naquela hora. Então você vê que desde muito antes Deus já vinha através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó. Os amalequitas conheceram a fé de Isaac, eles viram a fidelidade de Deus na vida de Isaac, eles fizeram aliança com Isaac por ver Deus fazer Isaac prosperar no deserto.
Né? E você vê que há muito Deus já vinha falando através de profetas. Ali no meio deles existia aquele sacerdote de Salém, que era o Melquisedeque, que era um sacerdote, Deus Altíssimo. Então você vê, Deus tinha os seus que levavam a sua presença e a sua possibilidade daquele povo mudar. Porém, eles desenvolveram toda sorte de ídolos, de sortilégio, de feitiçaria. Eles fizeram isso aí. Eles rejeitaram, por mais que Deus tenha se revelado a eles através de alguns dos seus. Eles não aproveitaram a oportunidade que Deus deu, porque eles assumiram a maldição de Cã, a maldição de Noé sobre a vida deles através do seu filho. Né? E aquilo veio passando e cresceu. Eles foram um povo maldito mesmo. E eles quiseram ser assim, por mais que eles viram a visitação do Senhor. Deus visitou eles. Deus esteve lá em Sodoma através de Ló. Ló era um homem justo, a Bíblia diz. Ele estava lá vivendo de uma forma justa. Por mais que você não veja Ló pregando, mas ele vivia. As pessoas viam ele e diziam que ele era diferente, porque ele vivia segundo a justiça do Deus de Abraão. Ele andou com Abraão há algum tempo e ele vivia daquela forma. Ele era comerciante, ele queria estar ali no meio de Sodoma para comerciar, para vender, para comprar, mas ele era muito diferente das pessoas que moravam naquela cidade. Então, de uma forma ou de outra, você vai ver Deus sempre manifestando a sua chance, a sua oportunidade através dos seus servos para a nação de Canaã. Aí chega uma época que Deus diz a Saul: vai lá e mata e extermina todos, porque eu visitei eles muitas vezes, mas eles não conheceram o tempo da minha visitação. Eles permaneceram e cada vez pior no seu sistema de culto, perversão, de idolatria e de tantas coisas terríveis que subia a Deus. E Deus falou: é a hora de exterminar esse povo. E eles serão exterminados até a seu descendente, porque Deus já dizia na sua palavra que Ele amaldiçoaria alguém que pecasse, né, que não honrasse a Deus, até a terceira e quarta geração. Então você viu, o pai pecava, os filhos sofriam as consequências. Né? O Novo Testamento é diferente. Deus diz: aquele que pecar, esse morrerá. É diferente agora. Né? Mas naquela época não, naquela época é assim. Se o pai era maligno, era pecador, o filho morria junto com ele. Então o que aconteceu com aquele lá que, com Josué, entrou na cidade de Jericó e pegou aqueles bens dali, sendo que Deus disse que tudo deveria ser queimado. Não só ele morreu, mas toda a sua família. Né? Porque naquela época era assim: o pai pecava, toda a família sofria consequência. Né? Acã, né? A capa de Acã. Quando ele pecou, toda a família dele morreu. Eles foram apedrejados até a morte, foram levados para fora do arraial e foram apedrejados até morrer, juntamente com Acã, o pai, o líder da família. Porque Deus dizia, como se fosse assim: se a raiz é ruim, então os ramos é ruim também, não presta. Então vou exterminar para acabar com o mal. Deus ele agia dessa forma, com muita rigidez. Por que Deus fazia isso? Porque Deus é o Senhor. Deus é o dono da vida. Ele dá a vida e tira a vida. A minha vida não é minha mesma. O homem é soberbo. O homem, na verdade, é como muitos ficam questionando Deus, questionam a justiça de Deus, questionam a bondade de Deus, questionam o amor de Deus, questionam se Deus é mau, se Deus é bom. Eles questionam, acham que podem fazer isso aí. Acham que podem questionar Deus. Deus é o Senhor. Deus é o dono de tudo. O mundo e a sua plenitude pertence ao Senhor. A terra e a sua plenitude pertence ao Senhor. O mundo e os que nele habitam. A Bíblia diz em outra parte que o nosso fôlego é do Senhor. O fôlego dos homens e dos animais é do Senhor. De todos os seres vivos. Né? Quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós para questionar, duvidar, para determinar alguma coisa? É Deus. Se Ele quer me dar a vida, Ele me dá a vida. Se Ele quer me tirar a vida, Ele me tira a vida. Na mesma hora. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de dois rapazes, dois bandidos, né? Um foi assaltar uma loja e o outro foi assaltar uma pessoa no posto de gasolina, se eu não me engano. Os dois eram novinhos, um tinha 19 anos, alguma coisa assim. Eu pensei até: rapaz, esses camaradas, esses aí que estão sendo assaltados, devem ser crente, muito fiel a Deus. Porque a câmera filmando, e os dois bandidos, da mesma forma, morreu fulminado na hora. Você vê os camaradas perdendo assim a vida, mas parece que a vida foi arrancada de uma vez, e o camarada cai duro assim na hora, morto, fulminado, ataque de coração. E eles falam: mas como, né? O camarada lá veio correndo para assaltar o outro, e 19 anos de idade, o outro novinho também, e de repente o assaltado estava carregando o bandido para socorrer.
porque o camarada foi assaltar ele e na hora ele foi fulminado ali com um ataque cardíaco e morreu fulminado na hora, com um ataque cardíaco fulminante, né? 2 rapazes da mesma forma, o outro foi numa loja de conveniência, ele foi lá e entrou para assaltar, daqui a pouco parece que a vida foi arrancada dele assim, você vê o camarada cair com um pedaço de carne assim na hora no chão, né? E eu falo, meu Deus, esse povo devia ser um crente fiel a Deus, né? Porque a Bíblia fala, não toca com Deus ungido, e Deus, ele para defender um dos seus, ele, né? E quem sabe aqueles rapazes já vêm recebendo muita chance, as suas mães falando, pregando para eles, mandando por eles, mas eles rejeitaram, blasfemaram contra Deus, sei lá, alguma coisa assim, e Deus foi lá e fulminou, arrancou a vida deles na hora. Porque Deus é dono da vida, né? Quando Deus quer fazer, ninguém questiona, ninguém fala, porque Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é quem pode, né? A gente tem que ter juízo e obedecer a Ele, fazer a vontade dEle, para que Ele venha derramar o seu favor sobre nós. E quando Ele não quer que morre também, a gente vê tantas pessoas aí, não passam pela morte assim. Uma mulher lá que ouviu o testemunho, fez 23 cirurgias na cabeça, né? O marido não tinha mais esperança, a mulher só em coma, e cada hora vinha, estourava uma veia, sangrava, tinha que abrir de novo, e a mulher fez um monte de operação e não morreu, porque Deus tinha um propósito na vida dela, né? E a mulher está viva, e outros aí, outro lá, levou 24 tiros, inclusive de escopeta nas pernas, nos braços, no meio da barriga, né? E quando chegou lá, já levaram ele para o UTI, não foram nem para o hospital, já foram lá para fazer uma autópsia, porque o camarada passou os pedaços. Ele falou que quando voltou, ele estava indo no inferno, ele viu quando uma mão veio assim, puxou ele e falou, volta porque eu tenho um propósito na sua vida. E ele teve aquela visão, quando ele acordou, ele voltou para aquele corpo todo estourado, as pernas dele estavam debaixo daquela mesa de ferro, né? Aquela mesa, igual essas mesas aí da cozinha. Ele estava lá morto, o corpo dele, as pernas dele estavam arrancadas debaixo da mesa, assim, arrancando o cérebro separado do corpo, porque deram 2 tipos de escopeta no joelho dele, arrancou o joelho. Ele teve que colocar um implante lá, ele teve que colocar um estômago de plástico, né? E os braços, tudo dele é tudo remendado, porque os médicos falaram, não tem condição desse homem viver, como é que esse homem está vivo? E o espírito dele voltou, a alma dele voltou, ele acordou ali e os médicos da UTI levaram para o hospital, porque na situação que estava não morria, o espírito estava não saía do corpo, né? E Deus falou, vai viver porque eu tenho um propósito na sua vida. O camarada levou 23 tiros, né? E vários escopetos. Deus não permitiu morrer. Então, quando Deus quer matar, Ele mata. Quando Deus quer dar vida, Ele dá vida. Pode estar impossível de viver. Deus fala, vai viver. A alma não vai sair do corpo, não, porque eu quero que viva. Aí Ele vive. Deus é tremendo. Então, supor, irmãos, como é que Deus é o Deus de autoridade, de poder e domínio. Né? Ele faz o que quer, Ele faz como Ele quer mesmo. Ele manda, Ele desmanda, Ele faz, Ele é poderoso. O nosso Deus é esse, irmãos. Amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas mesmo sendo esse Deus todo-poderoso, nós vimos aqui, Ele não induz as pessoas ao erro, né? Ele vai trazer a consequência do erro das pessoas sobre elas, mas Ele não vai induzir. Aí Paulo, diante dessa grandeza de Deus, desse controle de Deus sobre a situação, ele vai dizer, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis são os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Pois dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Alguma pergunta? Os mostrei? Então ele vai falando, e isso vai sendo revelado para ele, né? E depois ele mesmo fica admirado com a revelação que ele recebe, né? Aí ele não aguenta e começa a adorar a Deus, começa a compor esse cântico aqui de adoração, né? Essa pequena oração de louvor a Deus que já transformaram em música, né? Então ele para diante da revelação que ele recebe, vendo a grandeza de Deus, o controle de Deus sobre a situação, o propósito de Deus, né, no final de tudo sobre Israel, sobre Jesus, sobre o mundo, e ele para e glorifica, né? Oh glória, como Deus é grande, como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso, como Deus é, os seus juízos, seus caminhos são insondáveis, inescrutáveis, né? Quem que conhece a mente do Senhor, né? Então ele começa a exaltar o Senhor, e ele diz que pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, por isso a ele seja a glória para sempre. Amém. Esse é o nosso Deus, irmãos. É um Deus grande, que está olhando para nós, que ao mesmo tempo que está lá, cuidando de todo o cumprimento da sua palavra,
né, cuidando de Israel, cuidando do Brasil, cuidando de todos os países do mundo, está olhando para nós aqui em Itacaúca, está olhando para essa igreja aqui, está vendo a gente, está cuidando de nós também, tem controle das situações que estão acontecendo na nossa vida, né, controle no sentido de não estar alheio ao que está acontecendo e de intervir na hora que for necessário. Né? Deus está no comando, irmão, das coisas. Amém? Esse é o nosso Deus. Então ele cuida do grande, do geral, mas ele cuida também das minúcias, ele cuida dos pequeninos, ele cuida, ainda vendo essa igreja, ele vai em cada um, em cada lar, em cada trabalho, em cada coração. Ele é um Deus tão grande que ele é capaz de fazer tudo isso aí. E tem muito amor por nós, amém? Ele tem muito cuidado, muito amor por nós e deseja muito nos abençoar, nos ajudar, nos capacitar, nos fortalecer, nos fazer acertar. Ele é poderoso, porque Ele é quem opera em nós tanto querer como realizar. Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado. Nós usamos o cântico de Paulo como nosso cântico também hoje e também nos admiramos diante dos insondáveis juízos e caminhos do Senhor, do seu conhecimento, do seu controle, a sua obra de agir sobre todas as coisas. Louvado seja o nosso Deus. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, por esse momento, por esse estudo, por tua palavra. Nós queremos, Deus, sair daqui com a certeza de que o Senhor está nos vendo, de que o Senhor está, Deus, conosco, de que o Senhor está nos ajudando, de que o Senhor está com a sua mão estendida. Nós queremos, Senhor, segurar na tua mão. Senhor, a cada dia nos ajude, Pai. Queremos fazer parte desse remanescente, meu Deus. São tantos que chamam pelo teu nome, mas tão poucos, meu Deus, que são aqueles que são segundo o teu coração. Nos ajude, Senhor, a fazer parte desse remanescente que será arrebatado, que será salvo, que será livre, Senhor, do juízo que virá sobre essa terra em breve. Senhor, nos ajude a estar atentos, vigilantes, Senhor, a não virmos a cair em tentação, em pecado, em incredulidade. Não deixa, Senhor, ser iludidos por esse mundo, Senhor. Mas nos ajude a cada dia a estar com o nosso coração em Ti, a estar a cada dia apegados a Ti, Senhor, agarrados a Ti, Senhor, amando a Ti, Senhor. Deus, frutificando para a Tua glória, Pai. Sabendo que somos um raminho, Senhor, nessa oliveira poderosa e que somos sustentados por essa seiva poderosa, Senhor. E queremos frutificar para a glória do Teu santo nome. Tudo aquilo que nós temos para frutificar, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo aqui. Abençoa, Senhor Deus, cada vida, Pai, ajudando, fortalecendo, Senhor. Deus, despertando aqueles que estão dormentes. Em nome de Jesus, dando vida àqueles que estão mortos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor amado, vai fazendo a obra, Pai, nós clamamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado, meu Deus, por ter nos ajudado a fazer parte, Senhor, dessa graça maravilhosa. Queremos, meu Deus, aproveitar essa graça. Queremos nos valer dessa graça. Queremos, Senhor, meu Deus, ter acesso a Ti cada vez mais, através, Senhor, desta porta que está aberta, através do caminho, através, Senhor, do sangue. Aleluia. Graças te damos, Pai. Leva-nos em paz em nome de Jesus. Ele já abençoa, Senhor, os cultos de fim de semana. Se antes o Senhor não voltar, que nós possamos estar aqui orando, Senhor, buscando a Tua face. Em nome de Jesus, nos capacitando, nos enchendo, Senhor, a sermos usados pelo Senhor lá fora, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e te agradecemos, amém. Graças a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Medite no capítulo hoje, orando um pouco mais. Deus tem falado muita coisa tremenda para nós, né? Tem nos revelado muita coisa tremenda. Amém? E dê muita glória a Deus, irmão, por fazer parte da sua vida. Amém? Compreende o seu irmão com a parte do Senhor e diga para ele: você é um ramo da oliveira, você é um ramo enxertado,